Shalom, shalom, ungidos, chamados, separados para um tempo como este, em um ano tão especial e um ano tão profético. Damos início aqui ao nosso novo ano escolar no Instituto Bíblico Palavra da Fé. Queremos dar as boas-vindas aos novos alunos, todos são mais do que bem-vindos. É uma alegria, um prazer. E bem-vindos a todos os alunos depois das férias. Já descansaram, a cabeça fresquinha. Vamos retomar. Muitos de vocês estarão se formando este ano e todos estão numa reta em direção ao alvo de completar o seu curso e prosseguir. Porque eu costumo dizer que o tempo do seminário não é o tempo final. É apenas o início de uma jornada, porque nunca pararemos de estudar e de aprender. Na realidade, se diz que todos os dias nós devemos aprender uma coisa nova, não é assim? E este ano é um ano muito especial, o ano 2024. O número 4, na língua hebraica, Dalet, significa porta. E profeticamente, em toda a terra se anuncia, este é um ano de portas abertas. Mas aqui nós colocamos um tema um pouquinho mais amplo, dizendo, abram-se os portais do céu. É como que a nossa súplica, a nossa oração, que se abram os portais do céu. Porque nós queremos sim entrar por todas as portas de oportunidade, mas a maior de todas as portas é a porta para a sala do trono. Os portais do céu que nos transportam para uma nova dimensão, uma nova comunhão. Temos uma palavra, evidentemente, a trazer nesta aula inaugural, que acredito que será muito importante para todos os estudantes de teologia. Nós estamos ministrando aos domingos, a partir do templo da INSEGEC em Brasília, às 18 horas, desde o dia 31 de dezembro e todos os domingos, à exceção do domingo passado, estamos fazendo uma série profética. Se você porventura perdeu, eu gostaria de aconselhar a que você entrasse no YouTube, no nosso YouTube, Valnice Milhomens, e assistisse. E aqui aproveito para dizer algo a todos os alunos. Na sua grade curricular, tem certo número de horas, tanto para o seu estágio, quanto para as questões opcionais e as questões complementares, horas complementares, através de quê? Seminários, cursos que você faça que dizem respeito ao que estamos estudando. Então eu aconselho já, desde o que está entrando hoje, no primeiro semestre, todos, comece a anotar o que você está assistindo e o número de horas. Por exemplo, você pega todas as séries que estamos dando aos sábados. E agora também no domingo, estou dando uma série da palavra profética. Então você terá, na realidade, 5 horas de aula. Você coloca lá, série profética, e põe lá a data e vai registrando isso, vai guardando, faça um arquivo onde que você vai anotando. Aos sábados começamos o curso A Mente de Cristo, desenvolvendo a mente de Cristo em nós. Também aconselho a que você assista a série. Se você perdeu sábados anteriores, vá lá, ouça e anote, ok? E assim, ao fim do ano, você vai ter várias horas complementares que poderá, no fim do curso, quando for pedido o relatório, você vai pôr lá. Por exemplo, curso Mente de Cristo,
tantas horas, certo? E outros que teremos ao longo do ano. E você que já está em outras turmas, também pode fazer um balanço do que fez no passado. Ou você vai a uma convenção. Alguns, por exemplo, foram a uma convenção em Bogotá. Então você se expôs. Não é que você vai por todas as horas e tudo, mas você vai ver quantas horas de ensino que dizem respeito ao que estamos fazendo e coloca lá, Convenção G12 em Bogotá. Convenção G12 do Brasil, ou outras convenções, ou seminários a que você assista, às vezes um seminário de liderança, seminário de eclesiologia, seminário profético, seminário de oratória, enfim, coisas a que você se expõe, certo? Então hoje, vamos começar, vamos orar, e depois vamos trazer a nossa aula, primeira aula, aula inaugural, destinada a todos, e a partir daí, cada turma entrará na primeira matéria deste semestre, e a minha oração é que você seja muito bem sucedido, que não desista no caminho, mas persevere. Não somos daqueles que desistem, mas daqueles que perseveram, porque a coisa mais importante na nossa vida não é como se começa, é como se termina. Isso é uma palavrinha entre aspas, porque alguns de vocês, que já estão em todas as turmas, têm me ouvido sempre falando de pé, e hoje eu estou falando sentada. Eu até disse que está ótima aqui essa mesa, a mesa do podcast. Mas o motivo por que eu estou sentada é porque eu estou com entorse na perna direita. Então, estou andando aqui ainda de cadeira de rodas e com a perna imobilizada. Mas também é uma forma da gente conversar assim, não? Sentado, como que está em casa. Muito bom. Então vamos orar. Pai de amor, Tu é a glória, o poder, a majestade. O nosso coração exulta na Tua presença neste momento, quando Tu nos dás a graça e a oportunidade de dar início a mais um ano letivo nesta escola de profetas, nesta escola onde buscamos aperfeiçoar os talentos, os dons e ao mesmo tempo trabalhar a vocação que cada um de nós tem para operar na área da unção específica, da vocação específica, do lugar específico, como líderes, agentes de transformação, que se levantam em nossa geração para ser uma influência e levar os valores do reino, onde quer que cada um esteja operando no desenvolvimento do seu ministério. Que o Teu doce Espírito abra o nosso entendimento, que possamos crescer a cada dia na Tua palavra, crescer na comunhão contigo, crescer na compreensão profética, para que não fiquemos aquém dos moveres do Teu Espírito em nossa geração, mas sejamos levados a novas dimensões em Ti, e seremos cuidadosos em tributar-Te honra, glória, louvor e adoração no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Vamos começar com o versículo-chave, que é o versículo do ano. Vamos lê-lo. Muitos ministérios no mundo estão usando este mesmo versículo que nós aqui. Eu escolhi a versão contemporânea e vamos todos ler. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, como diz o som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Esta foi a palavra que o apóstolo João ouviu depois de ter uma visão de Jesus e receber a mensagem de Jesus para as 7 igrejas da Ásia. Abriu-se uma porta do céu. João passa a ver as coisas de outro prisma, de outro lugar. Até o capítulo 3 ele está aqui na terra, fisicamente. Claro que ele sempre permaneceu fisicamente. Mas depois ele tem um arrebatamento em espírito.
quando ele ouve esta voz, e a voz que fala com ele é como a primeira que ele ouviu, voz como de muitas águas, a voz de Jesus Cristo. A voz do Cristo glorificado. Sobe para aqui, uma porta aberta no céu. Muito bem. Aqui está o versículo numa letra maior. Você pode olhar aqui para memorizar depois destas coisas. Que coisas? A visão do Cristo glorificado e a mensagem para as 7 igrejas. Olhei, é levantar o olhar para cima. Estava uma porta aberta no céu, que fala de um acesso. A porta do céu está aberta para você agora, para que você possa entrar. Ouvi, a primeira voz que ouvi era a voz de Jesus. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Vinde a mim, vinde após mim. É o convite de Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta de entrada no céu. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Falando comigo, sobe para cá. Este é o convite. Neste ano 2024, que nos elevemos ao nível mais próximo de Deus. Mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Nós vivemos dias de um desenvolvimento profético muito grande. O Espírito de Jesus é o Espírito da profecia. E já Joel profetizou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e em consequência disto, haveria um derramar profético, filhos e filhas profetizando, servos e servas. Então, e a palavra de 2 de Crônicas 20 é muito específica quando diz que nós estaremos seguros dando ouvido aos profetas. Crer em Deus e crer nos profetas. E também Abacuque diz que Deus nada faz sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Por isso é importante, porque infelizmente durante tanto tempo a igreja, com a herança de Roma, ficou sem as manifestações do Espírito. Mas nós vivemos uma época em que todos os ministérios do apóstolo, do profeta, do evangelista, pastor e mestre são restaurados na igreja. E é muito importante isto. Este ano, o salmo do ano é o 24. Salmo 24. O ano passado, 2023, foi o salmo 23. Mas este ano é o salmo 24, que todos vamos ler agora. De Yahvé é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou sobre os mares, e firmou-a sobre os rios. E agora entram 2 versículos de extrema importância neste ano profético, que é um tempo de purificação. Deus quer trazer um grande avivamento, mas antes que venha o avivamento, tem que haver a purificação. Então, atente para o que diz o versículo 3 e o 4. Quem pode subir ao monte do Senhor, ao monte de Yahvé? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega a mentira, nem age com falsidade. Este receberá de Yahvé a bênção e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Yahvé dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Estamos usando a versão King James atualizada. É uma muito comum que todo mundo deve saber, porque se canta. Abrir os portais eternos para que entre o Rei da Glória. O calendário hebraico
é importante porque sabemos que o calendário hebraico gira em torno das 7 festas. As festas de Yahvé são uma das matérias do nosso instituto. E nós precisamos compreender, porque as raízes da fé cristã se encontram na terra de Israel, entre o povo hebreu. E quando Roma se casa com a igreja se apartou das suas raízes. Mas nós já vivemos uma geração em que Deus restaura, tem levado a igreja de volta às suas raízes. Deus tem um calendário, e este não é o calendário gregoriano que usamos, é um calendário que gira em torno das 7 festas de Yahvé, descritas em Levítico 23. E essas festas, elas são ensaios de atos do grande drama da redenção que há em Cristo Jesus. E em cada festa existe um liberar da atmosfera espiritual e tem um grande significado. 3 destas festas já se cumpriram: Páscoa, primícias e pães asmos. Essas 3, na Páscoa. Geralmente se chama Páscoa este período que engloba as 3 festas. É um período de 7 semanas, mas na realidade a Páscoa é quando o cordeiro é imolado. E depois entra pães asmos logo nesta refeição, e por 7 dias. E primícias é no primeiro sábado, depois que imolava o cordeiro, ou isto é, depois da Páscoa. Jesus foi imolado exatamente quando os cordeiros eram imolados no templo, às 3 horas da tarde. Ele é o Cordeiro de Deus, foi imolado. Então, começou pães ázimos quando ele é sepultado, primícias quando ele ressurgiu. Depois chegamos a Pentecostes, primeiros frutos. Frutos são apresentados. E ali em Pentecostes, assim como um dia no Sinai, foi selada uma aliança com Israel com sangue de touros. Ali em Pentecostes é selada a nova aliança com o derramamento do Espírito. E a lei não é mais escrita em pedras, mas nas tábuas do coração. Mas existem as outras 3 festas que ainda não se cumpriram, mas que vão se cumprir, que é trombetas, que Israel chama de Rosh Hashanah, cabeça do ano. Por quê? Porque Israel tem 2 calendários. Um calendário que começa no mês de Nissan, que é o mês da Páscoa. Esse mês vai cair em março ou abril do nosso calendário, porque o nosso calendário é um calendário lunar e o de Israel é lunar. Nosso é solar, Israel lunar. Então, caem dias em épocas diferentes. É o mês de Nissan e Deus tinha dito que era o primeiro mês do ano. Então, no mês de Nissan começa o ano religioso em Israel. O ano das festas, primeira festa. Quando chega a 7ª festa, que é Tabernáculos, porque depois de trombetas, na Bíblia chama trombetas, vem 10 dias depois Yom Kippur, que é a festa da expiação. E no dia 14 do mês vem Tabernáculos, que também você verifica que neste espaço de tempo as 3 festas ocorrem, cerca destas semanas aí. Ok? E Deus disse que o povo deveria subir anualmente 3 vezes: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A festa de Tabernáculos é a única mencionada em Zacarias como sendo celebrada no milênio. Porque será o aniversário da segunda vinda de Cristo. Certo? Mas nesse dia, que é a 7ª festa do mês, quando começa trombetas, que para nós representa o arrebatamento da igreja,
Israel inaugura um outro calendário, que é o civil. Ele não está na Bíblia. Essa inauguração foi quando eles foram para a Babilônia, criaram isso aí. Então tornou-se, mas eu acho muito interessante, porque eles chamam a cabeça do ano. Mas o sentido profético de trombetas é o arrebatamento da igreja, e na realidade será o início, um novo início. Então tudo tem um sentido profético no meio. Mas no calendário hebraico, este é o ano 5784. O alfabeto hebraico não é como o nosso. As letras são imagens que têm nome. E os números são letras. Portanto, cada um destes números é uma letra. Não tem número aqui como nós, algarismos arábicos. Não tem nada disso, nem romanos. São as letras. E, portanto, eles, no primeiro calendário, no primeiro alfabeto, bem desenhados. E este ano, por exemplo, 4, a porta, era bem assim. Hoje está mais estilizado, porque entrou a imprensa e tudo para facilitar. Mas o 4, que é o que vamos elaborar aqui, que coincide com o nosso calendário gregoriano, 4. Estamos no mês 4. Só que esse mover de Deus começa realmente da festa das trombetas. Então Deus sempre, todos os anos, começa a falar pelos profetas em trombetas, naquele período, em Yom Kippur, exatamente nesse período das últimas festas que ainda vão se cumprir. Então, 2024, estamos no limiar de novas portas. Uma das razões pelas quais a guerra tem sido tão intensa é porque estamos no limiar de uma nova porta, que será também uma nova era, não apenas para este ano. Você pode ver aqui a letra, o número 4 em hebraico, que é a letra Dalet. Isso é 4 em hebraico. Nosso calendário romano, está aí você, ou arábico, você está vendo aí. Mas Dalet, a porta antes estava fechada, aí parece que só está o teto e uma das portas, como quem diz, não está totalmente aberta. Mas o que isso significa? Alguma coisa aqui muito importante nesta introdução. O alfabeto hebraico é denominado Aleph Bet. Aleph, aprenda logo, porque você vai estudar hebraico. Alguns de vocês já estudaram, vão se recordar. Aleph é a primeira letra, Bet é a segunda. Então, daí onde vem a palavra alfabeto, né? Nós estamos herdando alfabeto. Ele consiste em 22 letras, cada uma com um significado simbólico único. E há um sentido profético no calendário hebraico, contendo segredos divinos e insights que podem enriquecer a compreensão espiritual de uma pessoa. Quando começamos a analisar a Bíblia no original hebraico, nós vamos ter uma visão muito mais ampla do que lendo na nossa língua em português. As formas e os nomes de cada letra revelam aspectos da natureza de Deus e dão vida às Escrituras. Dalet, você tem aí, tem um pictograma único e uma mensagem atemporal. Explorar o Dalet pode nos fornecer uma nova perspectiva de influência, que influencia a nossa jornada de fé e nos encoraja no caminho. Cada uma das letras do antigo Aleph Bet hebraico carregava um profundo simbolismo. Alfa, Bet. Aí está. Leia comigo o comentário. As letras hebraicas eram originalmente imagens que representavam ideias, objetos ou ações. O formato de cada letra foi inspirado em algo do mundo natural. E aqui está, era o Dalet primeiro. Uma tenda com a porta. Primeiro alfabeto. Depois eles modificaram um pouco.
Agora, no início, Dalit parecia muito com a entrada de uma tenda. Segundo, essa forma de escrita chamada pictográfica fazia Dalit parecer duas linhas que desciam de cima e se conectavam ao topo com as abas abertas da entrada de uma tenda. Dalit significa porta ou entrada. Este antigo Dalit mostra a ideia de que se deslocar de um lugar para outro, como se passasse por uma porta. Agora, o Dalit moderno é este aí, um Dalit moderno. É diferente das formas mais antigas, mas ainda sugere a aparência original da entrada da porta. Você pode olhar, o Dalit moderno ainda tem a ideia de uma porta ou de uma entrada, como no passado. E o rico simbolismo da letra Dalit, é muito rico o seu simbolismo. A quarta letra do Lapshon HaKodesh, língua santa, o alfabeto, que é o Dalit, seu significado hebraico é o valor numérico 4. Essa letra no hebraico possui uma representação pictográfica, que você pode ver aqui, que é a imagem de uma porta de uma tenda fechada ou um homem pobre. Este é o sentido. Você pode ver aqui, ainda dá a ideia da porta aberta. Em sua forma, Dalit se assemelha a uma porta ou caminho que se abre. Por isso, quando nós olhamos para o número 4 e lemos profeticamente, entendemos que é um ano em que Deus nos chama a atenção para portas abertas. E portas que têm que ser fechadas, portas que têm que ser reconhecidas. Seu valor numérico é 4, simbolizando as 4 direções, norte, sul, leste e oeste, os 4 elementos, terra, ar, fogo, água, e as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. No alfabeto, Dalit vem depois de Gimel. Os alunos de hebraico, está aí o Gimel. Gimel é camelo. A letra Gimel é camelo, simbolizando o recebimento e a internalização dos presentes trazidos por um camelo. Então sai do camelo para a porta. É como se as bênçãos que Deus foi trazendo no ano de 2023, no tempo passado, devem entrar agora pelas portas deste novo período. Dalit, então, abre a porta para compartilhar estes presentes com outras pessoas. Como entrada, Dalit representa algumas coisas que queremos trazer. Leia, por favor. Primeiro, convite, abertura, transição. Segundo, passagem de um estado para outro. Terceiro, revelação, desvendando o que há dentro. Quarto, oportunidade, acesso, escolha. Note que profeticamente é o convite de Deus para nós nesta nova era, neste novo período, não é só menos o ano. Portas abertas se torna um período, uma nova era que Deus está abrindo profeticamente para a sua igreja. Quinto, Deus acolhendo e revelando bênção. Sexto, Cristo, a porta para a salvação, a verdade e o reino de Deus. Nós vamos falar muito de Cristo ao longo do ano, porque Cristo é a porta. O significado de Dalit representa um convite a entrarmos numa, leia, revelação mais profunda de Jesus. Através dele, os mistérios ocultos e as bênçãos do reino de Deus são destrancados e são acessíveis. Estamos, de fato, no limiar de uma nova porta. Estamos no limiar de uma nova porta. O apóstolo Paulo disse, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Eu pregava ontem que há gigantes na terra.
Você vai atravessar a porta, pensa que só vai encontrar estradas de ouro, camas de marfim, como aconteceu com os espias que foram espiar a terra e achavam que é tudo muito a mil maravilhas. Não. Há muitos inimigos. Por isso nós dissemos ontem que temos que ser matadores de gigantes. Há uma incrível, agora na versão A Paixão, vamos ler? Há uma incrível porta de oportunidade aberta, escancarada, para eu ministrar aqui, embora haja muitos que se opõem e se posicionam contra mim. Caminho não é fácil. Uma porta ou portão é um lugar de autoridade, leia comigo só para repisar o significado da porta. Leia primeiro, porta ou portão é um lugar de autoridade. Segundo, as portas representam locais de transição. Terceiro, você está passando de um território para outro. Quarto, o limiar marca o fim e o início de uma coisa. Quinto, marca o encerramento de uma estação e o início de outra estação. Sexto, uma linha divisória entre o passado e o futuro. Sétimo, ao abrir uma porta, você está saindo de uma atmosfera para entrar em outra. E oito, dependendo da porta pela qual passamos, ela pode moldar nossos pontos de vista. Muito bem. Então temos o exemplo de Abraão. Deus levou Abraão para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se assim podes contar. Então, lhe disse, assim será a tua descendência. O que é que ocorre? Foi só quando Abraão saiu pela porta e foi para um novo lugar, para uma nova atmosfera, uma nova posição, que ele teve uma nova perspectiva de fé. Então, neste ano, Deus está nos chamando a atravessar, a fechar a porta do passado, a abrir a porta, a entrar pela nova porta. Muitas portas Deus estará abrindo para nós. Agora, queridos, naquele momento sua fé passou para um novo nível, ele saiu da dúvida para a fé, porque a tenda representava o quê? Abraão, sua antiga época, sua antiga mentalidade. Quando sai da porta, uma nova mentalidade, porque ele tem uma nova visão. É o que vai acontecer conosco. Deus está nos chamando para transformações. Vou trazer algo que você não vai encontrar agora nas ministrações da igreja, mas vai encontrar aqui no nível teológico. Ok? É como se eu desse aqui uma aula para acrescentar a exegese, a aula de exegese. Método Pardes de interpretação bíblica. Porque você pode questionar, mas como é que está encontrando isso tudo no número, na letra? Como é que é? Então você precisa entender como é que os mestres hebraicos e os profetas e a linha profética conseguem ler os significados espirituais. Até porque é interessante fazer uma pesquisa do que tem sido dito profeticamente em cada ano e verificar que verdadeiramente tudo tem sido preciso. Preciso. Aquilo que tem sido falado tem acontecido. Até as guerras. Quando entramos na década de 20, década de Pei, 20, Pei, não? A boca. Aí lá vem o diabo, fecha a boca, né? Com as máscaras. A guerra terrível. Porque o diabo vai sempre guerrear para que as coisas de Deus não se materializem. Mas meditando sobre o significado da quarta letra, Dalet pode enriquecer muito a nossa compreensão espiritual. Que mensagens inspiradoras esta humilde letra pode conter? É aí onde entra o método Pardes de interpretação entre as escolas rabínicas. Então vamos agora aqui uma aula técnica.
Este método de interpretação bíblica foi criado pelos rabinos. É um acróstico, P-A-R-D-S, é um acróstico. É um acróstico, ou seja, uma frase formada de outra palavra. Só que, em hebraico, não tem vogal. Aqui tem A e E, para poder a gente ler em português. Porque senão, como é que a gente vai ler P-R-D-S? Né? Então, pardes. Então, P-R-D-S. Somente consoantes, já que não usa vogais no hebraico. O pardes é o quê? Leia. Um processo interpretativo desenvolvido pelo judaísmo rabínico para a leitura dos textos sagrados. E é muito interessante. Ele foi empregado primordialmente para a exegese da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas depois foi estendido a outros escritos bíblicos e talmúdicos. Então, vamos interpretar o resto dos escritos e também os escritos talmúdicos. Então, o que significa cada uma das letras? Tem aí pshá, tem a letra, significa esparramado, a denotação mais simples, óbvia e literal. Apesar de literal, leva em consideração as figuras de linguagem e pensamento facilmente reconhecíveis pelo leitor. A preocupação filológica, como a etimologia e gramática, é forma de interpretar. Remes, sugestão ou alusão. É uma interpretação tipológica ou alegórica, enfocando desde uma só letra, palavra ou perícope, isto é, um trecho. O D, drash, significa investigação. Inferências comparativas entre os textos de acordo com os midot ou regras hermenêuticas, tais como existem 7 regras de Hillel, regras de interpretação, regras de exegese, as 13 regras do rabino Ismael Ben Elias, e ainda tem as 32 regras do rabino Eliezer Ben José Hagalile. Então, leva em consideração essas regras hermenêuticas de textos semelhantes. E o SOT? É aqui onde vamos parar. Segredos. A forma de interpretação SOD é a interpretação mística, espiritual, que pressupõe um significado profundo espiritual. Então, demanda uma espiritualidade, demanda uma revelação, demanda uma percepção profética. O SOT. Okay? Esse é o método de interpretação mais difícil, esse SOT. Os graus de dificuldade só vão aumentando, de método para método. Porque o primeiro é literal. Esse é o último nível de interpretação. Aqui são estudados os mistérios bíblicos, o que está por trás da letra, o que está por trás da palavra. Então, demanda muito mais estudo. É o mais difícil, muito mais difícil. Ok. Aqui precisa de um grande domínio de figura de linguagem, textos associativos e o principal, um conhecimento sólido do contexto judaico do acontecimento bíblico. Tudo isso é necessário para essa forma de interpretação que nós estamos usando nas nossas abordagens proféticas. Leia, por favor. O método SOD tenta descobrir a mensagem por trás do versículo ou do acontecimento. Este é o método. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos pensar, vou pegar um do Novo Testamento. Como se interpreta? Um exemplo. Jesus chorou. Como é que você vai interpretar? Jesus chorou. Você vai pensar, será que Jesus era muito emotivo?
dentro de uma interpretação usando o método SOD, conseguir-se-ia entender. Jesus chorou. Guarde aí. Conseguiria extrair, no sentido literal, Jesus chorou, uma associação. E agora, usando o método, procurar entender o motivo. Onde é que vou encontrar o motivo? Cultural. Entender o real significado desse choro. Qual é o real significado do choro de Jesus? Se você não estuda exegese nem nada, só, Jesus chorou, como todos nós choramos. Aí lá vai uma pregação bem, né? Que não tem nada a ver. Jesus era meio emotivo, olha só, sensível. Aí uns dizem assim, o Jesus homem chorou. E o Jesus Deus ressuscitou Lázaro. Né? Bonito. Mas esse é o motivo? Como entender o significado desse choro? Ok, vamos lá. Jesus chorou. Outro, Jesus foi abandonado na cruz. Jesus levantou a voz em um grito de profundo significado. Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Como é que você vai interpretar? Deus desamparou Jesus. Será? Será? Agora vamos pegar aqui. Peshat. O método Peshat. É o literal. Então, vamos interpretar como? Deus simplesmente abandonou Jesus. Se for o remês, eu acho que desamparaste é figura de linguagem. Então, vamos mais fundo. Então, no segundo método, você vai ver figuras. No primeiro é literal. No terceiro, vamos analisar se é figura de linguagem e fazer uma associação com outros textos. Né? Então, aqui já exige mais. Vamos comparar outros textos. Mas quando chega ao SOD, que é o que eu quero explicar, iremos analisar as figuras de linguagem, sim. Verificar os textos associativos, sim. E fazer uma interpretação da cultura na época. E tentar entender o que quer dizer o texto. Então aqui nós vamos muito mais profundo. Qual era a cultura da época quando Jesus disse isso? Vamos interpretar agora esse texto. Nos tempos de Jesus, era muito comum o rabino fazer a leitura bíblica e repetir muitas vezes. Isso era para que todos guardassem a paraxá da semana. O texto da semana. Então, repete. Um texto. O rabino apenas falava as primeiras palavras, a paraxá, porção da leitura. E todos sabiam exatamente o que viria a seguir. Por exemplo, ele dizeria, o Senhor é meu. Todo mundo vai repetir, o Senhor é meu, o Senhor é meu, o Senhor é meu. Mas, todo mundo entendia o que é que vinha depois. Pastor, nada me faltará. Era exatamente assim que eles estudavam antigamente nas sinagogas. Quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali, na verdade, Jesus está fazendo o quê? Uma menção ao Salmo 22. Então, para eu entender Jesus chorou, eu tenho que ler todo o Salmo 22, para dizer se Deus desamparou mesmo Jesus. Entende? Todo o Salmo 22. Todos que estavam ali entenderam que Jesus está. Deus meu. Então, eles já vão e seguem na sequência do que está escrito do Salmo. O último ensinamento de Jesus, que foi exatamente o Salmo 22. Observe o texto a seguir. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque estás tão longe, é a continuação que todos entendiam. Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição. Mas quando chega ao 24, o que é que ele diz? Leia. Pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. Estão vendo como você vai chegar a outra conclusão?
analisando o sentido que está por trás, usando todos os elementos aqui, ficou claro neste texto que Jesus estava apenas passando os seus últimos ensinamentos para aqueles que o seguiam. O versículo trata exatamente disso. Salmo 22. Como o Salmo 22 é um salmo messiânico, Jesus, momentos antes de se entregar à morte, declara-se o Messias. Se lemos todo o Salmo 22, entenderemos perfeitamente porque Jesus disse aquelas palavras. Ali vamos encontrar muita coisa. No alfabeto, Dalet vem depois, né? Como vimos aqui. E é muito importante nós entendermos tudo isso. Mas queremos deixar claro aqui que Jesus é a pessoa central neste ano 2024, porque Ele é a porta. E nós estamos aqui entrando neste significado mais profundo, que é a forma de interpretação SOT. E queremos apenas mencionar Dalet e suas mensagens significativas para os cristãos, de forma muito rápida, apenas não vamos fazer um estudo aqui, mas o nome de Jesus verdadeiramente é Josué. E é Roshua, está aqui, porque no nome de Jesus estão duas letras do nome de Yahvé. Chamam muito de Yeshua. É errado. É errado. Se você ler qualquer léxico, você vai ver que o nome de Jesus é o mesmo para Josué. E é Roshua. E há muita gente com esse nome, é Roshua. O próprio Barrabás tinha um nome. E é Roshua, Barnabá. E é Roshua, o Cristo, o Messias. Então está aqui. O nome Yeshua, que o povo costuma hoje dizer, porque foi o que passou para não dizer Yahvé, significa salvação. Mas Yehoshua significa Yahvé é salvação. Então a forma de Dalet aponta para quem? Para Cristo, porque Ele é a porta. Então só para citar alguns pontos, Jesus como a porta de entrada divina. Eu preguei sobre estes pontos, você pode ouvir, mas não vou pregar aqui. Jesus, Ele é a porta de entrada divina. As curvas graciosas da letra hebraica Dalet nos lembram uma porta, uma entrada, uma abertura. Ele nos convida a entrar em algo novo. Algo novo. No antigo hebraico pictórico, a letra Dalet era mostrada como uma aba de uma tenda erguida e balançando ao vento do deserto. Recebia viajantes cansados em seu interior em busca de abrigo e descanso. Assim Jesus, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos diz, eu sou a porta. Jesus é o Dalet, leia, Jesus é o Dalet, é a porta divina que nos acolhe na graça, na liberdade e no renascimento espiritual. Então, Jesus também, como a porta de entrada divina, segundo, convite para uma intimidade. Jesus está nos convidando neste ano para uma intimidade mais profunda com Ele. Em terceiro lugar, em Jesus vamos encontrar o cumprimento das promessas. Portanto, queridos, aplicando o Dalet à vida cotidiana, estou dando só uma palavra geral aqui, sobretudo para você entender a forma de interpretação. Leia, por favor. Dê as boas-vindas à presença de Deus. Segundo, atravesse portas abertas. Terceiro, descubra o significado. Quarto, mentalidade de transição. Deixe de desenvolver uma mentalidade de transição para um novo tempo que Deus tem para a sua vida. Quinto, compartilhe a porta. Compartilhe a porta com outros. Chame outros para entrarem pela porta da salvação com você. Sexto, cumprir as promessas de Deus. Deus estará cumprindo suas promessas. Portas de promessas cumpridas na sua vida. Supere os desafios que estão diante de você nestas novas portas. Explore a palavra de Deus e agradeça a Jesus, pois Ele diz,
eu sou a porta. E o texto que vamos ler, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e encontrará pastagem. Você está aqui numa escola, para se adestrar na palavra de Deus. Então, nada melhor do que agora dizer, eu estou entrando pela porta do IBP Fé. Sim, a porta do IBP Fé que Deus está escancarando para você. Porta de ensino, porta de crescimento, porta de desenvolvimento espiritual, porta de nova compreensão, de adestramento para cumprir o seu ministério. Esta é uma grande porta. Quanta gente gostaria de ter a oportunidade que você tem de estar aqui, entrando por esta porta e tendo diante de você uma velha guerreira, viu, meu filho? Você tem diante de você uma velha guerreira. Ontem ao sair ali, um menino, né? Criança. Ele chegou e disse, quantos anos você tem? O filho do Abraão, não sei nem quantos anos ele tem. Ainda é pequeno, né? 11? 10, 11, por aí. Quantos anos você tem? Eu digo, eu tenho 76. Mas não parece. Eu fiquei pensando, o que é que ele entende de aparência, de idade? Tão jovenzinho, tudo bem, né? Mas na realidade, no ano que vem, no ano que vem, eu vou ter que celebrar, né? Porque no ano que vem, 60 anos, 60 anos de ministério no ano que vem. Ai, 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 eita, não tinha pensado ainda. 25, 60 anos, meu filho. Em março do ano que vem, eu vou completar 65 anos que eu entrei no seminário. Tá bom? Eu quero dizer que você entrou por uma porta, onde você tem uma velha professora, marcou o espírito jovem. Eu disse para ele, olha, eu sou jovem, meu filho. Eu sou jovem. Eu sou jovem, no meu espírito eu sou quase que da sua idade. Não sou porque não sou criança, né? Mas sou um jovem desenvolvido. Um jovem maduro. Mas é uma porta que Deus abre. Mas também quero dizer que Jesus é uma porta quando vamos ter uma comunhão mais profunda com Jesus. Então, meu amado, minha amada, bem-vindo, mais do que bem-vindo, os antigos e os novos, antigo não, ninguém aqui é antigo, os pioneiros e os novos, todos são mais do que bem-vindos. Eu os abençoo, decreto sobre sua vida um ano de glória, de vitória na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu ministério, porque temos aqui pessoas de diversos ramos, porque cremos verdadeiramente nos 5 ministérios, não apenas dentro de uma igreja eclesiástica, mas no mercado, qualquer que seja a profissão para a qual Deus o chamou. Deus tem um plano e você vai ser um pastor lá, vai ser um apóstolo, vai ser um profeta, vai desenvolver os dons que Deus lhe deu, porque saímos do período da eclesia para entrar no período do reino. E o reino de Deus é território, e Ele quer que todas as nações possam ser influenciadas pelos valores do reino. E isso só é possível através de discípulos de Cristo que estão posicionados em todas as esferas de influência da sociedade. Amém? Então vamos orar e depois você vai entrar na matéria que Ele diz respeito. Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu nome, por nos dares um ano com uma perspectiva profética tão elevada. Abrimos o nosso coração para receber tudo quanto tens. Toma cada aluno do IBP Fé nas tuas mãos, cada mestre, para que mestres e alunos sejamos todos envolvidos pela atmosfera do céu. Possamos entrar por todas as portas que tu nos abres neste ano. Portas de oportunidades em várias áreas da nossa vida. E que cresçamos no discernimento para saber por quais portas entrar e discernir aquelas que o inimigo, porventura, tenta colocar na nossa frente. Ajuda-nos também a fechar portas que devem permanecer fechadas, para que possamos entrar na plenitude de tudo que tu tens
e daremos a Ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.